Pronto. Boa noite, galera. Qualquer dúvida, vocês podem tirar ou no chat ou abrir o microfone. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com a banca FGV, Fundação Getúlio Vargas, que é a banca que vai fazer a prova da Polícia Penal da Bahia, que acabou, né? Saiu o edital e, se não me engano, vai ser em setembro? Acho que setembro. Bom, bora lá para a primeira questão. Peguei aqui questões de acordo com o edital, né, que saiu, não são questões aleatórias. Boa noite, não são questões aleatórias da banca. E vamos lá. Primeira questão. Em um terreno retangular, o comprimento é 3,5 metros maior que a largura. Se o perímetro desse terreno é 17 metros, é correto concluir que a área média. Bom, a questão está pedindo aqui a área do retângulo, né? Só que qual é a fórmula da área do retângulo? Vou desenhar aqui um retângulo. O retângulo ele vai ter o comprimento, né? E a largura. Aí ele vai ter lados paralelos e iguais. Ou seja, esse lado vai ser igual a esse, e esse lado vai ser igual a esse. Então aqui também é L, né? O mesmo comprimento da largura. E aqui também vai ser outro comprimento. E a área do retângulo a gente calcula justamente multiplicando a largura vezes o comprimento. Porém, a questão não me deu nem a largura nem o comprimento. O que eu vou fazer? Galera, em geometria, tanto plana quanto espacial, é importante que a gente não apenas decore as fórmulas. A gente tem que saber um pouquinho da teoria, os conceitos também. Por exemplo, aqui a questão me deu com a informação. Ela disse que o perímetro do terreno, né, o perímetro desse retângulo é de 17 metros. Se eu vou para a prova sem saber o que é um perímetro, eu não faço essa questão. Não tem outra informação capaz. É, só se eu fosse. Só se eu fosse. Nem se eu testasse, eu acho, as alternativas, a gente iria conseguir fazer. Então, eu tenho que saber os conceitos básicos de geometria, tanto espacial quanto plana. Então, ela diz aqui que o perímetro do terreno é 17 metros. O que é o perímetro? O perímetro ele vai ser a soma de todos os lados de um polígono. Então, se é um triângulo, o perímetro desse triângulo vai ser esse lado, mais esse lado, mais esse lado. Se a gente está falando de um retângulo, o perímetro vai ser esses dois lados e esses dois lados. Ou seja, o perímetro é a soma do lado C mais o outro lado C, mais o lado L, mais o outro lado L. Lembrando que eu botei C e L porque é comprimento e largura. O perímetro, a gente pode substituir aqui, por quê? A questão me disse que o perímetro é 17 metros. Então, eu já substituo 17, e aqui eu posso fazer a soma dessas letras. Se eu tenho aqui esse C e esse C, eu sei que eles não estão sozinhos. Ele é um C mais um C. É um L mais um L. Se eu faço essa soma aqui, eu somo os coeficientes que estão acompanhando o C, ou seja, 1 mais 1 é 2, e mantenho o C, né? Então, C mais C é 2C. L mais L é a mesma coisa, 2L. Bom, só para simplificar a nossa conta, eu vou dividir tudo isso daqui por 2. Como a gente tem uma equação, tudo que a gente faz de um lado, a gente pode repetir no outro, que isso não vai alterar a minha fração, não, a minha equação. Não vai alterar nenhum dos valores, que a gente vai estar, né, fazendo de um lado e fazendo de outro. 17 que eu divido por 2 é 8,5. E aqui, ó, por que eu estou fazendo isso? Por exemplo, se eu tivesse aqui, eu até falei isso, acho que na aula anterior, não me lembro. Se eu tivesse aqui, por exemplo, x mais y
dividido por, perdão, 2x mais y dividido por 2. Eu posso dividir tudo isso por 2? Ou, por exemplo, se eu tivesse aqui x mais y dividido por y, eu posso cortar esse x com esse x? Não posso, por quê? Porque x ele não é comum a todos esses termos. Eu só poderia fazer essa cortada, né, essa divisão, se fosse uma multiplicação, se fosse x vezes y sobre x. Eu poderia fazer essa divisão. Mas como eu estou fazendo aqui uma soma e o x não é comum a esses dois termos, eu não posso efetuar essa divisão. Já aqui, eu tenho 2. Aqui é uma soma. Eu tenho 2 nesse termo, tenho 2 nesse termo e tenho 2 no denominador. Ou seja, eu vou poder simplificar essa minha fração por 2. Para ficar mais explicativo ainda, eu posso botar esse 2 em evidência. Aí, 2 dividido por 2c é c. 2l dividido por 2 é l. E aqui continua o 2. Aqui, tá vendo? Eu posso cortar o 2 com 2, porque agora virou uma multiplicação. Mas se vocês perceberem isso já de cara, né, que todos os termos têm um 2 ou tem, né, algum denominador, vocês já podem cortar de cara. Só fazer essa verificação. Então, o que eu fiz aqui, eu cortei esse 2 com esse 2 com esse 2, porque tem em todos os termos da minha adição. Então, ficou o quê? C mais L. Pronto. Descobri aqui que o comprimento mais a largura vai ser 8,5, ok? Bom, ainda não tenho informação suficiente para saber quem é quem. Eu tenho duas variáveis e só. Não posso ir para nenhum lugar aqui. Porém, a questão me deu outra informação. Ela diz aqui no começo que o comprimento é 3,5 metros maior que a largura. Como a gente escreve isso em matemática? O comprimento é igual à largura mais 3,5. Pronto, descobri a outra informação. Agora, como a gente tem duas equações com valores diferentes, que a questão me deu, eu posso fazer um sisteminha, né? Ou só substituir. Tenho, né? Quando eu tenho duas variáveis e eu tenho duas equações, eu faço um sistema. Se eu tiver 3 variáveis, eu preciso de 3 equações. No caso aqui, como a gente tem só 2 variáveis, a gente vai conseguir com 2 equações. O que a gente faz agora? Se aqui eu já tenho C isolado, eu vou trabalhar com substituição. Por quê? Aqui nessa outra equação que a gente encontrou, tudo que for C, agora não vai ser mais C. Vai ser L mais 3,5. Porque aí a minha equação só vai ter L. E aí eu consigo isolar para descobrir quem é a minha largura. Como eu falei, agora tudo que for C não vai ser mais C. Vai ser 3,5 mais L. E aqui mais o outro L. Para a gente isolar o L, né? Deixa eu só colocar isso para baixo. Ah, apaguei. Que raiva. Pronto. Cadê? Aqui. Vou colocar aqui para baixo para não atrapalhar nossa conta. Bom, eu quero isolar o L, né? Então, esse 3,5 aqui, que está somando, eu vou passar para o outro lado, subtraindo. Então, fica 8,5 menos 3,5. Sinal de igualdade. E o L mais L é 2L. 8,5 menos 3,5 é 5, igual a 2L. Esse 2 aqui, como ele está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo.
fica L é igual a 5 sobre 2. E essa divisão eu sei, dá 2,5 metros. Descobri quem é a minha largura. Agora que eu descobri isso, basta eu substituir em qualquer uma das equações que eu descobri, né? Vou substituir nessa daqui. Repito aqui embaixo, né? C é igual. L acabei de descobrir, que é 2,5, mais 3,5. Como a gente faz soma de número decimal, a vírgula tem que ficar alinhada com todas as outras vírgulas. Então, se é 2,5 mais 3,5, eu alinho as vírgulas, né? Se fosse 0,25 e 3,5, o 3 ficaria aqui. Eu sempre alinho as vírgulas e acrescento um zero, né? Já que eu estaria somando com nada. Mas não é essa situação que que a gente tem na nossa questão. É isso daqui. 5 mais 5, 10. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Pronto, a gente acabou de descobrir que o comprimento é de 6 metros. Agora a gente tem a largura e o comprimento. A gente volta na primeira fórmula, que é o que a gente quer, né? Que é a área do nosso retângulo. Como a gente colocou ali, a área do retângulo é a largura vezes o comprimento. Então, a área vai ser, a largura é de 2,5, o comprimento é 6. Bom, como eu não quero fazer essa continha aqui do lado, eu vou tentar fazer, entre aspas, de cabeça. Como eu faço? Eu vou separar esse meu 6 aqui, porque para mim é chato ficar fazendo 2,5 vezes 6. Mas se eu separar o meu 6, porque eu sei que 6 é 2 vezes 3, fica mais fácil para mim. Por quê? 2,5 vezes 2, se eu tenho 2,5 mais 2,5 é 5. E 5 multiplicado a 3 é 15. Então ficou bem mais fácil a conta para mim. Minha área, então, vai ser de 15 metros quadrados. Letra A, então. Galera, foi rápida minha explicação. Vocês querem que eu volte a algum ponto? Conseguiram entender de boas? Eu só não entendi muito a questão da divisão aqui em cima. Da onde surgiu esse dois? Os dois. Lá de cima. Da primeira. Vermelhinho. Aqui, Isso. eu só usei esse 2 porque aqui, por exemplo, eu tenho 2C mais 2L. Só que na minha questão final, eu quero saber só quem é L e quem é C. Para mim, não adianta eu descobrir quem é 2L, porque depois eu vou ter que dividir, entendeu? Para saber quem é L. Então, eu peguei e fiz a minha divisão logo de cara. Como eu tenho aqui 2C mais 2L, eu fiz logo. Mas, tipo, não é obrigatório. Você poderia, né, continuar trabalhando aqui com 2C mais 2L, que depois a conta ia sair naturalmente. Foi Sim. só um meio que eu fiz para a gente descobrir logo quem era C e L, sem precisar dividir depois. Tudo bem? Sim, sim. Esclareceu. Eu vou passar para a próxima questão, então. Mas qualquer dúvida depois, se vocês estiverem refazendo, vocês podem me chamar no WhatsApp, que eu tiro dúvidas de boas. Próxima questão é uma questão também de equação, né? Basicamente, e de frações. Em uma caixa, há apenas bolas brancas e pretas. As brancas correspondem a 2/5 do total de bolas na caixa. Oh, perdão. As brancas correspondem a 2/5 do total de bolas na caixa. Se há 7 bolas pretas
a mais do que bolas brancas, a quantidade total de bolas nessa caixa é um número. Bom, bora lá trabalhar com as informações que a questão me deu. O que que ela me diz? Ela quer, né, a quantidade total de bolas que existe em uma caixa. Tem uma caixa aqui, vai ter várias bolas. E o x, né, vai ser o meu total. Vou trabalhar aqui com a incógnita x, que poderia ser qualquer letra. A gente tem que descobrir esse x aqui, o total de bolas que tem essa caixa. Como eu vou fazer? Trabalhar com as informações. Primeira informação que ela me diz é: eu tenho bolas pretas e brancas, e ela me diz que as brancas, vou botar B de branco, as brancas correspondem a 2/5 do total. E é o total que eu quero, né? Então, esse total vai ser x. Quando eu falo em matemática 2/5 de algo, então eu vou trabalhar com multiplicação. Ou seja, 2/5 vezes o x, né? 2/5 do total. Bom, a partir disso, como eu sei que só tem na caixa bolas brancas e pretas, a partir dessa informação, eu consigo descobrir quantas dessas bolas, né? Qual a fração que representa as bolas pretas. Como eu faço isso? Eu posso fazer pelo meio matemático, né? Fazer uma continha matemática. Ou posso fazer também por ilustração, vamos dizer assim. Vou fazer primeiro com a ilustração, depois a gente faz a continha, só para conferir se a ilustração está certa. Bom, 2/5 quer dizer o quê? Quer dizer que 2 partes das 5 partes de uma caixa vão ter, né, x bolas brancas. Ou seja, eu vou dividir essa caixa em 5 partes iguais. Não tá igual aqui, né, gente? Mas a gente finge que são partes iguais. Bom, eu vou dividir aqui em 5 partes iguais e a questão me diz que 2 dessas partes são de bolas brancas. Se a gente tem 5 partes, 2 são brancas, as outras obrigatoriamente têm que ser pretas. O que isso quer dizer? Quer dizer que 3 das 5 partes são bolas pretas, ou seja, 3/5 de x é igual a P. É igual a quantidade de bolas pretas que eu tenho. Tudo bem? Essa é a parte ilustrativa da gente descobrir a quantidade de bolas pretas. E como eu faria, né, de uma forma matemática? Eu sei que todas as bolas, né, por exemplo, toda a parte da caixa, ela representa 100%. 100% é a mesma coisa que 1, né? Porque 100% a gente escreve assim, 100 sobre 100, 100%. E 100 dividido por 100 é 1. Então, se 1 são todas as minhas bolas, e eu quero descobrir qual é o restante disso, porque o restante eu sei que vão ser as bolas pretas, eu subtraio desse 1, 2/5, que a questão me diz que são as bolas brancas. Como eu faço essa subtração, eu ainda não posso fazer de cara. Por quê? Porque eu só posso efetuar subtrações e adições que o denominador seja o mesmo. E aqui não é o mesmo. O denominador do 1 é 1 e o denominador do 2/5 é 5. E eu quero que isso fique com o denominador 5. Como eu faço? Como a gente está trabalhando aqui é uma subtração e um dos números é o número inteiro, ou seja, quando eu falo número inteiro, gente, é tipo inteiro mesmo, tipo, não é um número quebrado, é 1,0, basicamente. Não é um número, né, fracionário e tudo mais. Enfim, como a gente está trabalhando com o número inteiro, a gente pode fazer de uma forma simples. Qual é? Eu só multiplico ele pelo denominador. Como o denominador aqui é 5,
eu multiplico o 5 vezes o 1. Então, vai ficar 5 menos o 2. Então, eu descobri 5 menos 2 é 3, né? O mesmo 3/5 que eu descobri antes por ilustração. Só que é isso, né? É basicamente isso. Pronto. A gente descobriu que nessa caixa, 3/5 delas são bolas pretas. Temos aqui duas equações. Essa daqui eu vou botar para cá. Pronto. Qual a informação mais que a questão me deu? Ela diz aqui para mim que existem 7 bolas pretas a mais do que bolas brancas. Como eu escrevo isso em matemática, bolas pretas é igual a bolas brancas mais 7. A gente quer descobrir quem? A gente quer descobrir x. Vocês concordam comigo que se nessa equação aqui eu substituo o P por isso que eu achei e substituo o B por isso que eu achei, eu só vou ter uma incógnita que vai ser x e que é o que eu quero? Se vocês concordam com isso, a gente vai fazer isso. A gente vai substituir nessa equação aqui o que a gente já achou previamente. P, quem é P? P é 3/5 de x igual a B é 2/5 de x mais 7. Como eu preciso descobrir quem é x, eu vou isolar ele de algum lado da equação. Então, eu vou passar esse 2/5 de x para o lado esquerdo. Esquerdo, né? Esquerdo. Então, vai ficar 3/5 de x. Como aqui o 2/5 de x está somando, eu passo para o outro lado diminuindo. É igual a 7. Eu falei para vocês que a gente não pode efetuar adição e subtração com denominadores diferentes. Mas aqui a gente tem denominadores iguais. Então, a gente faz normalmente a subtração. O denominador continua sendo o mesmo, o 5. E 3x menos 2x é 1x. O 1 multiplicado com o x, tanto faz, né, gente? Vai dar o x de qualquer forma. Então, não preciso escrever o 1. Só escrevo aqui x. Igual a 7. Oh, meu Deus. Igual a 7. Se eu quero isolar o x, eu vou ter que passar o 5 para o outro lado. Se ele está dividindo, eu passo ele multiplicando. Então, x é igual a 7 vezes 5. Quanto é 7 vezes 5? É 35. Existem 35 bolas no total dentro dessa caixa. Ou seja, deixa eu ver a letra D, né? É um número maior que 34 e menor que 37. Galera, ficou alguma dúvida nessa questão? Querem que eu repita alguma parte? Entendimento ficou ok? Bom, se tiver ficado alguma dúvida, vocês tiram depois. Eu vou tirar 3x menos 2x. Aqui? É, isso aí. No caso, não diminuiu os de cima. No caso, deu x porque, no caso, seria 1. 3 menos 2 dá 1. Aí, no caso, representou com x. Isso. Se no caso, Porque, você só... por exemplo, a gente está trabalhando com a multiplicação, né? Deixa eu fazer aqui do lado. Tem aqui 3x sobre 5 menos 2x sobre 5. Se eu faço isso daqui, né? Eu continuo com 5, né? Com o denominador.
E eu vou ter isso daqui. Por exemplo, fazendo de outra forma, eu posso colocar o X em evidência, por exemplo, botar o X aqui pro lado de fora, e vai ficar 3 menos 2. Você concorda comigo que 3x menos 2x é exatamente a mesma coisa que x vezes 3 menos 2? Porque aqui, ó, se a gente faz aquela propriedade matemática distributiva, multiplicação distributiva, eu multiplico aqui o x vezes o 3 e o x vezes o menos 2. Aí dá exatamente essa mesma coisa aqui. Dá 3x, né? Menos 2x. Então, se eu efetuo essa de subtração aqui, fica x vezes 1. 3 menos 2, né? É 1. Isso daqui a gente não precisa escrever um x. A gente só escreve x porque é meio que a redundante. O 1 multiplicado a qualquer número vai ser aquele número. Uhum. Sim, entendi. De boas? Que bom. Posso passar para a próxima questão? Tem mais alguma dúvida? Pode passar. Eu vou só beber uma água aqui. Próxima questão é de conjuntos e um pouquinho de porcentagem. Um pouquinho de porcentagem porque a gente só vai usar basicamente um conceito de porcentagem. Bora lá. Em uma pesquisa realizada sobre o consumo regular de alimentos, foi constatado que 5% dos entrevistados não consomem regularmente nem legumes nem verduras, 60% dos entrevistados consomem regularmente legumes, 47% consomem regularmente verduras, e ele quer saber o quê? A porcentagem de entrevistados que consomem regularmente tanto legumes quanto verduras é. Olhando assim de cara, né, a gente vê que a gente tem dois grupos, né, dois conjuntos principais, que ele está falando aqui de pessoas que consomem legumes e pessoas que consomem verduras, e ele está me pedindo qual a porcentagem da galera que come tanto legume quanto verdura. Ou seja, a gente já relaciona que ele quer saber quem? A interseção de legumes e verduras. Bom, qual é o primeiro passo para a gente resolver de uma forma simples uma questão de conjuntos? A gente faz aquele diagramazinho, que, né, aqueles círculos, na verdade. Prefiro essa nomeação do que diagrama de Venn. Mas, enfim. A gente vai trabalhar, né, com aqueles círculos. E a gente vai fazer aqui um retângulo, por quê? Porque além da porcentagem dos que comem legumes e verduras, ele está me dizendo aqui que existem pessoas que não consomem nenhum dos dois. Ou seja, eu não posso colocar eles representados em nenhuma parte desses dois círculos. Eu tenho que colocar de fora. Ou seja, primeira informação, então, que eu já vou completar aqui, esses 5% que não consomem nenhum dos alimentos. Colocar do lado de fora. Aqui, então, legumes, verduras, enfim. A gente quer saber isso daqui. Quantas pessoas consomem ambos? A gente sabe que o total dos que consomem legumes é 60% e o total dos que consomem verdura é 47%.
qual é a forma, né? O método que a gente usa para resolver esse tipo de questão. A gente vai precisar descobrir quem foi esse total de entrevistados, né? Quantos foram, qual valor representa o total dos entrevistados, e eu vou saber quanto vai ultrapassar esse valor do total, porque esse valor que ultrapassa vai ser justamente o meu X. Vão ser as pessoas que consomem tanto um quanto o outro. Se não houvesse, se não houver essa diferença, né? Se não ultrapassar, então normalmente não existe essa interseção. Essa interseção não seria zero. Bora ver lá quanto vai ser essa soma, né? Quem vai ser o meu total de entrevistados e quanto vai ultrapassar. Bom, meu total de entrevistados, ele não me diz em nenhum momento da questão quantos são os entrevistados. Qual informação ele me dá? Ele trabalha apenas com porcentagem. Então, quem vai ser todos os meus entrevistados? Vai ser 100%. Se a gente está trabalhando com porcentagem, o todo, né? O total vai ser 100%. Então, eu vou descobrir quanto a soma de todos os valores que a questão me deu vai ultrapassar do meu 100%. E isso, gente, essa forma específica é quando eu estou trabalhando com dois conjuntos, com dois círculos. Se for trabalhar com três, tem que fazer de outra forma. Mas dessa forma é assim. Bom, bora somar então as porcentagens que a questão me deu. A questão me deu o quê? 60, 47 e 5. Somando tudo isso daqui, 0 mais 7, 7. 7 mais 5, 12. Subo 1 aqui. 1 mais 6, 7. 7 mais 4, 11. Então, eu venho aqui que a questão está me dando 112%. Só que eu só entrevistei 5% das pessoas. Apenas isso. Então, quanto ultrapassou? 112% menos 100. Fazendo essa subtração, eu vejo que 12% aqui está a mais. Ou seja, eles só podem estar nessa interseção aqui. Só podem ser as pessoas que consomem tanto legumes quanto verduras. Sabendo disso, a gente responde a questão, né? A gente queria justamente esse X. A resposta certa, então, é letra B, 12%. Ficou clara a questão? De boas? Vou passar para a próxima, então. Próxima questão é uma questão de regra de três composta. O edital, ele não pede... deixa eu ver como eu vou falar. O edital, ele não está cobrando assim, ó, vai cair regra de três composta. Porém, uma coisa que eu vi que está no edital é proporcionalidade direta e indireta, que é basicamente a alma da regra de três composta. Por isso que a gente vai trabalhar com essa questão aqui. Átila fez 30% de uma tarefa trabalhando 4 horas por dia durante 3 dias. Se trabalhar com a mesma eficiência 8 horas por dia durante 2 dias, a porcentagem da tarefa que Átila fará será igual a... Bom, primeiro passo para a gente fazer uma regra de três composta, que eu gosto de fazer, é a gente fazer uma tabelinha. É bom a gente deixar tudo organizado, porque a gente acaba se confundindo na hora final de montar a nossa conta, a nossa equação da regra de três composta. Então, bora primeiro fazer uma tabelinha aqui. O que é que eu vou colocar nessa tabela? Eu vou preencher os dados que a questão me deu. Aqui, a questão está trabalhando aqui com três variáveis, com três grandezas. Quais são elas?
ela me diz aqui o que eu quero saber, que é a porcentagem da tarefa. Então, eu vou colocar aqui porcentagem de T. Ela me diz aqui também horas, é uma outra grandeza que a questão está trabalhando. E ela fala aqui também de dias. Então, coloco aqui um D. E existem dois momentos nessa questão, né? Tem um momento inicial, que é o quê? Átila trabalhando e fazendo 30% da tarefa dele, né? Tem esse momento. Então, eu coloco aqui um izinho de momento inicial. E tem um momento futuro, que é o que a gente vai querer saber depois de quanto de porcentagem da tarefa que ele vai fazer. Então, tem esse momento futuro. Agora é só preencher com o que a questão me deu. E com o que eu vou precisar também, né? O que a questão quer que eu descubra. A porcentagem da tarefa inicial, ela é de 30%. Então, coloco aqui 30%. A quantidade de horas, ele me diz aqui que é 4 horas por dia. Durante o quê? 3 dias. Esse é o momento inicial. E qual é o momento que a questão quer que eu chegue? Onde a porcentagem da tarefa eu não sei, é o que eu quero descobrir. Então, vou chamar aqui de X, como não tem esse dado. A quantidade de horas diz aqui que são 8 horas por dia, durante 2 dias. Bom, agora a gente vai para a parte justamente da proporcionalidade. Como que a gente vai poder montar a nossa equação? Eu vou escolher aqui, vocês podem escolher qualquer uma das grandezas, qualquer uma delas. Vocês só têm que anotar qual dessas grandezas que você vai estar trabalhando, porque isso vai importar na hora de você formar a sua equação. Então, eu vou trabalhar aqui primeiro com a porcentagem da tarefa, e depois eu vou escolher uma outra variável, tá bom? Só para a gente fixar direitinho de como a gente monta essa regra de três compostos. Vou aqui fixar essa porcentagem da tarefa. E agora eu vou colocar uma setinha nela, ou para cima ou para baixo, ou para a direita ou para a esquerda, tanto faz, só para eu saber assim uma direção para cima. E eu vou analisar todas as outras variáveis em relação a que eu fixei. Bora fazer isso? Como que eu analiso? Por exemplo, vou analisar aqui primeiro horas, né? Fazendo na sequência. Se eu trabalho durante mais horas, eu vou ter uma maior porcentagem de tarefa ou uma menor porcentagem de tarefa? Bom, se eu estou trabalhando durante mais horas, né? Não tem como eu trabalhar menos. Então, é maisinho e maisinho. Vocês percebem que eles estão no mesmo sentido? Que quando um aumenta, o outro aumenta também? E se um diminuísse, o outro ia diminuir? Então, a gente faz uma setinha aqui para cima também, como eles estão na mesma direção. Ou seja, eles são diretamente proporcionais. Mesma coisa agora a gente faz com a outra variável. E é importante que a gente repita com a mesma variável que a gente fixou. Ou seja, vou aqui pensar. Se eu estou trabalhando durante mais dias, eu vou ter uma maior porcentagem do meu trabalho, da minha tarefa, ou uma menor? Bom, a mesma coisa de horas, né, gente? Se eu estou trabalhando durante mais dias, não tem como eu ter um menor resultado no meu trabalho. Vai ser sempre maior também. O que a gente conclui é que elas são grandezas diretamente proporcionais. Então, setinha para cima, só para a gente lembrar que são diretamente proporcionais. E pronto. Agora a gente consegue montar a nossa equação. Como a gente faz? Primeiro dado que a gente coloca é aquele que a gente fixou. Qual foi o que eu fixei? Porcentagem de tarefa. Então, a gente faz aqui. A gente pensa em forma de fração. Então, essa linha aqui que está dividindo, eu vou usar ela para lembrar
que eu monto em forma de fração. E como minha setinha foi para cima, né? Coloco aqui 30% sobre x. Após eu colocar o dado que eu fixei, vem o meu sinal de igualdade e eu analiso os outros. Se foi diretamente proporcional, tanto um quanto o outro, então eu vou colocar do jeito que está aqui. Por exemplo, aqui está 4 e 8. Então, eu vou colocar 4 sobre 8. Agora, a gente multiplica pela próxima variável. Multiplicação aqui. E se o dia é diretamente proporcional, eu coloco do jeito que está aqui. 3 e 2, né? 3 em cima e 2 embaixo. Pronto, montei minha equação. Agora é só conta. Esse 4 sobre 8 aqui, eu consigo simplificar ele, porque eu sei que 4 é divisível por 4 e 8 também é divisível por 4. Fica como, então? Fica 30% sobre x igual a 4 dividido por 4 é 1, 8 dividido por 4 é 2, vezes 3 meios. A gente quer isolar o nosso x, né? Porque é ele que a gente quer descobrir. Então, vou passar ele. Se ele está multiplicando, se ele está dividindo, eu passo ele para o outro lado da minha igualdade, multiplicando. Então, a mesma coisa eu faço com esses dois aqui, né? Que, na verdade, é 2 vezes 2. Se eles estão dividindo aqui, eu vou passar para o outro lado, multiplicando. E eu vou tentar fazer isso simultaneamente. Ou seja, passei esse daqui para esse lado. Então, fica 2 vezes 2 vezes 30%. E passei o x para o outro lado. Ou seja, fica 3, né? Porque 1 vezes 3 é 3. Vezes x. Isso daqui dá 4. E esse 3 a gente já passa para o outro lado. Se ele está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, fica 4 vezes 30% sobre 3 igual a x. 30 dividido por 3 é 10, né? E 10 vezes esse 4 aqui é 40. Então, eu descobri que x é 40%. Resposta certa, então, é a letra E. Bom, eu falei para vocês. Vocês querem tirar dúvida agora ou depois que eu mostrar a outra forma de fixar aqui na tabelinha? Por mim, tô sem dúvida. Pode prosseguir. Sem dúvida? Pronto. Vou só mostrar, então, como a gente faria a ficção do outro, para mostrar para vocês que a gente pode fixar qualquer uma das variáveis. Por exemplo, vou fixar aqui o dia. Fixei o dia. Vou analisar com cada uma das grandezas. Se eu estou trabalhando aqui, se a minha porcentagem do meu trabalho ela está aumentando, isso quer dizer que eu estou trabalhando por mais dias ou por menos dias? Por mais dias, né? Se eu estou tendo um maior resultado no meu trabalho, então quer dizer que estou trabalhando por mais dias. Ou seja, coloco a setinha aqui para cima e aqui para cima também. É diretamente proporcional. Já analisando aqui com horas, porque né, a gente analisa a que a gente fixou com cada uma das outras. Se eu trabalho durante mais horas, eu vou precisar de mais dias ou de menos dias para concluir a minha tarefa? Bom, se eu tenho, deixa eu ver, 3 questões para fazer, e aí eu vou passar 4 horas um dia e 4 horas no outro. Vou gastar 2 dias para fazer essas 3 questões. Se eu estou gastando 4 horas em cada, eu posso, da mesma forma, gastar 8 horas em um dia só. Ou seja, eu gastei mais horas, porém eu utilizei menos dias. Eu condensei o meu trabalho em um dia só. Então, da mesma forma, a gente analisa aqui.
Se eu estou trabalhando mais horas, eu vou precisar de menos dias para concluir a minha tarefa. O que isso quer dizer? Que elas são inversamente proporcionais. Então, setinha para baixo. E como a gente montaria a equação da regra composta, regra de três compostas, ao invés da gente, como apenas esse daqui é inversamente proporcional, quando a gente fosse colocar aqui, por exemplo, ia começar com o dia, né, que eu estou fixando o dia. Então, seria 3 sobre 2 igual, ao invés do 4 sobre 8, seria 8 sobre 4, porque é inversamente, então a gente iria inverter. E a porcentagem de tarefa seria a mesma, né? É diretamente proporcional, então eu coloco 30 sobre x. E se vocês resolverem aqui, vão ver que vai dar o mesmo 40%. Basicamente isso, essa é a questão, gente. Vou passar para a próxima, já que não tem mais dúvidas. Próxima questão é de estatística. E assim como geometria em geral, a gente tem que saber alguns conceitos, né, de estatística. A gente tem que saber o que é uma média, o que é média ponderada, o que é moda, o que é mediana, desvio padrão. A gente tem que saber o que significa cada um desses nomes. Não só como calcular eles, como o significado. Bora lá. Deixa eu só beber uma água aqui antes. Considere o seguinte conjunto de medidas, no qual x é um número inteiro positivo. A gente tem essa sequência: 10, 13, 17, x, 10. Sabe-se que a média é uma unidade maior do que a mediana. A soma dos possíveis valores de x é. Ou seja, a gente vai precisar descobrir quem pode ser x aí, né? E depois somar. Como a gente faz isso? Bora interpretar as informações que a questão me deu. Por exemplo, aqui, né, a questão me diz que a média é uma unidade maior do que a mediana. Então, eu vou só escrever isso daqui em matemática e depois a gente prossegue. Prossegue. Então, eu vou aqui, média é uma unidade maior do que a mediana. Então, é 1 mais a mediana. Bom, se eu tenho média aqui, né, eu preciso saber quem vai ser minha média. A média nada mais é do que a soma de todos os valores, né, da minha sequência, vai ser a soma deles dividida pela quantidade de números que eu tenho ali, né? A quantidade de valores que eu tenho. Então, aqui, qual vai ser a média? Eu tenho 10 mais 13 mais 17 mais x mais 10. Quantos números eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou dividir por 5. Essa daqui vai ser minha média. Bom, como eu tenho essa soma aqui, eu vou somar o que eu posso somar, só para a gente não ter que copiar todos esses números depois, na hora da substituição. 10 mais 13, 23. 23 mais esse 7 aqui, 30. 30 mais 10, 40. 40 mais esse outro 10 aqui, 50. Então, a gente tem 50 mais x. X a gente não consegue somar porque a gente não sabe quem ele é. Sobre 5. E essa vai ser a minha média.
descobri quem é a minha média. Agora eu tenho que voltar nessa minha outra equação para saber quais valores de x vão fazer essa equação ser verdadeira. Então, deixa eu só colocar aqui 50 mais x sobre 5 é igual a 1 mais a mediana. Bom, falta descobrir aqui quem pode ser minha mediana. O que é uma mediana? Para a gente descobrir quem é a mediana, a gente precisa colocar os valores, os dados que foram informados para a gente em rol. O que é rol? A gente coloca em ordem ou crescente ou em decrescente. Então, quais são os valores? Bom, eu tenho 10, 13 e 17. Coloquei eles em rol. Eles estão em ordem crescente. X, como eu não sei qual é o valor de X, vou colocar aqui na frente. Mas, inclusive, essa vai ser a forma que a gente vai resolver essa questão. A gente vai supor valores para X. Quais intervalos ele pode estar. Porque esse X pode ser qualquer número. Ele falou que é um número inteiro positivo. Então, ele pode ir desde 1 até mais infinito. Bom, depois que eu coloquei os meus valores em rol, a mediana vai ser quem? Como eu tenho 5 números, 5 valores, a minha mediana vai ser o valor que vai estar no meio. Sempre vai ser o valor que vai estar no meio. Ou seja, se eu tiver aqui, por exemplo, 1, 2 e 3, minha mediana é 2. Isso porque tem 3 números, né? Se eu tiver uma quantidade de valores par, por exemplo, se eu tiver aqui 1, 2, 3 e 4, não tem um número que está no meio, né? Vocês concordam comigo? Tem 2 para cá e 2 para lá, tal qual uma dança de forró. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a média dos 2 números que estão no meio. Ou seja, vai ser 2 mais 3 sobre 2, né? São 2 números. Então, seria 5 sobre 2, que seria 2,5. Essa seria a minha mediana, caso, né, fosse uma quantidade par de números, de valores. Mas, felizmente, não é. A gente está trabalhando aqui com a quantidade ímpar, 5 algarismos. Algarismos não, 5 números. Bom, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar aqui com hipóteses. Ou seja, quais são os meus valores prováveis de x? Primeiro, o meu x ele pode ser menor do que 10. E ele sendo menor que 10, se eu fosse colocar isso em rol, ficaria assim, né? Quer dizer, ele pode ser menor ou igual a 10. Nessas duas formas, o x estaria aqui. E nesse caso, a mediana é 10. Então, 10 é uma possível mediana. Vou colocar mediana MN, para a gente não confundir com média e poder abreviar. Nem sei se, provavelmente nem é uma abreviação oficial, mas eu vou só usar aqui MN e vou colocar aqui MN é mediano. Cadê? MN mediana. Pronto. Então, uma hipótese é que ser menor ou igual a 10, porque a minha mediana vai ser 10. Outra hipótese, ela pode ser um número que está entre 10 e 13. Por que eu estou supondo isso? Porque se for um número que esteja entre 10 e 13, se eu for colocar isso em rol, em ordem crescente, eu vou ter aqui 10, 10, o meu x, 13 e 17. O x vai estar no meio. Por quê? Ele vai ser um número entre 10 e 13.
Então, se ele for 11, se ele for 12, o meu x que vai ser a mediana. O meu x que vai estar no meio. Então, eu tenho outra hipótese aqui, em que o meu x é a mediana, Mn. E a terceira hipótese que a gente vai trabalhar aqui, a terceira possível, é se o meu x for ou igual a 13, ou se o meu x for maior do que 13. Se o meu x ele for igual a 13, vai estar aqui 10, 10, 13, x e 17. Vocês concordam comigo que o número que está no meio aqui nessa sequência é 13? Então, 13 é outra mediana possível. E se x for maior do que 13, e digo mais ainda, maior do que 17, ele vai estar no fim da fila. E isso independe, gente. X ele pode ser, sei lá, tanto 18 quanto 2024, ele vai estar aqui nesse mesmo lugar da fila. Por isso que a gente só descobriu, por isso que só existem, nesse caso, essas hipóteses possíveis. E aqui, né, a gente vê que a mediana é 13. Então, continuo, né, com uma hipótese só da mediana ser 13, nesses dois casos aqui. Bom, descobri 3 valores de medianas possíveis. Vou aqui, então, substituir na minha fórmula da outra equação, né, que a gente descobriu, baseado no que a questão informou. Vou, então, testar 3 hipóteses. Testando a primeira hipótese. Vou testar aqui 10. Minha mediana é 10. Se for 10, a gente repete aqui. 50 mais x. Estou substituindo isso aqui, ó, gente. Sobre 5 é igual a 1, mais a mediana eu disse que é 10, né? Estou trabalhando com essa hipótese. Então, é 1 mais 10. 50 mais x é igual a 1 mais 10 é 11, né, gente? E se eu estou tentando isolar o x, eu vou passar esse 5 que está dividindo, multiplicando. Então, fica 11 vezes 5. Como eu disse para vocês, quero isolar o x. Então, vou passar o 50 para lá. Se ele está somando, eu passo ele subtraindo. Então, x é igual a 11 vezes 5 é 55, menos o 50. X é igual a 55 menos 50 é 5. Agora a gente volta no comando da questão. X é um número inteiro? É um número inteiro. X é um número... Oh, perdão. 5 é um número inteiro? Número inteiro. 5 é um número positivo? É um número positivo. Então, 5 pertence a Z mais 1. Então, esse é um dos valores possíveis de x. A gente confirmou. Bora para a próxima hipótese. A próxima hipótese... Nossa, o espaço aqui está péssimo. A próxima hipótese, a gente viu que seria a mediana sendo x. Então, bora lá. Minha mediana é x. Vou substituir naquela primeira equação que a gente descobriu. 50 mais x sobre 5. Essa é a minha média. Ela vai ser igual a 1 mais a mediana. Que é a mediana que eu estou trabalhando agora, x. Então, mais x. Bom, esse 5 que está multiplicando, ou que está dividindo, eu passo multiplicando para o outro lado. Então, fica 50 mais x é igual. Estou fazendo aqui, estou multiplicando dois termos. Por isso que eu estou usando o parêntese.
que depois eu vou aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Vou multiplicar meu 5 pelo 1 e pelo x. 5 vezes 1, 5. 5 vezes x, 5x. Mais 5x. Se eu quero saber quem é o meu x, vou isolar o meu x. Então, esse x aqui, vou passar para o outro lado. E esse 5 aqui, eu passo para o outro. Então, vai ficar o quê? 5x menos x, né? Que antes estava positivo, agora ele fica negativo. É igual a 50 menos 5. O 5 estava positivo, agora está negativo. 5x, que eu tiro 1x, é 4x. E 50 menos 5 é 45. X vai ser, então, o quê? 45 sobre 4. Galera, isso daqui vai ser, para mim, um número inteiro? Não vai. Por quê? Porque eu tô vendo aqui, já de cara, que 45 ele não é divisível por 4. 45, ele é um número ímpar. E 4 ele só divide em números pares. Divisível é o quê? Eu tenho aqui A dividido por B, C e D. Para o número para A ser divisível por B, C, o meu quociente, ele precisa ser um número inteiro, e o meu D, que é o resto, ele precisa ser zero. Não pode haver resto. Se a gente for dividir esse 45 por 4, não vai dar um número inteiro. Vai dar um número racional. Ou seja, a questão ela não está me pedindo números racionais. Ela está pedindo inteiro positivo. Então, a mediana, sendo x, não pode ser. Isso daqui não é um valor possível de x, aí a gente descarta. Bora lá para a última hipótese. A última hipótese é a mediana sendo 13. Vou colocar aqui. Mediana é igual a 13. Mesma coisa, galera. 50 mais x, que é a minha média, sobre 5, é igual a 1. Mas a mediana é 13. 50 mais x é igual a 13 mais 1 é 14. Esse 5 ele está dividindo, passo para lá multiplicando. Fica 14 vezes 5. 50 mais x vai ser igual a... Para facilitar minha conta, eu posso multiplicar aqui por 2 sobre 2. Por quê? 2 dividido por 2 é 1. Então, não está afetando o valor total da minha equação. Eu multiplico aqui o 2 vezes 5, que é 10. E eu divido o meu 14 por 2. 14 dividido por 2 é 7. 7 vezes esse 10 aqui é 70. Fiz de forma rápida. O meu x é o que eu quero saber, né? Então, fica 70 menos os 50 do outro lado. X é, então, igual a 20. 20 é um número inteiro? É um número inteiro. 20 é um número positivo? Também. Então, esse é um valor possível para x. Então, eu encontrei aqui dois valores possíveis para x. A questão quer saber o quê? A soma entre eles. Então, um valor que eu achei foi 5, né? E outro valor que eu encontrei foi 20. 20 mais 5, 25. Letra D. Resolvemos a questão. Vocês querem que eu repita alguma parte? Ficou alguma dúvida dessa questão? É uma questão de estatística e envolve vários conceitos de estatística. Mediana, média.
hipóteses também. Um pouco complicada para uma prova. Oi? Eu tô dizendo só um pouquinho complicada para uma prova. Não, essa realmente, essa é. É, você tem que pensar muito em quais as possibilidades, né, de X Isso, porque para você tem que fazer saber. várias. O que você vai fazer várias possibilidades, você acaba perdendo tempo. Sim. O pior é que realmente, nesse caso, como é mediana, né, a gente tem que trabalhar sempre, por exemplo, se aqui mesmo, ao invés de 10 se fosse uma sequência de 7 números, a questão ia ser gigantesca. A gente ia ter ainda mais hipóteses de X. O ideal mesmo seria se fossem 3 númerozinhos, que aí seria bem rapidinho da gente fazer. Sim. Mas a gente tem que se preparar, né, para o pior, para quando chegar lá, sabermos fazer tanto o fácil quanto o difícil. Vou passar para a próxima questão, então. Próxima questão também é de estatística, só que ela é bem diferente da outra questão, no sentido do método que a gente vai utilizar, que é, inclusive, um modelo bem comum, assim, que normalmente cai nas provas. Bora lá. Em um depósito havia 12 caixotes. Substituiu-se um deles por um caixote de 17 quilos. E, com isso, a média dos pesos de todos os caixotes diminuiu em 2 quilos. O peso do caixote retirado era de. Então, a gente está trabalhando aqui com dois momentos da questão, né? Tem um momento que existiam 12 caixotes, né? E eles tinham a média de peso X, e depois a gente substituiu um deles, e, e isso resultou em uma nova média. Bora escrever isso em matemática, tanto o primeiro momento quanto o segundo. Primeiro momento. Eu vou escrever aqui a média, tá bom? A média do primeiro momento. A média de pesos dos caixotes é igual ao quê? Ao somatório dos caixotes, né? Aqui eu tenho 12 caixotes. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, C1 mais C2 mais reticências, até o caixote 12, né? Aqui são os pesos dos caixotes. Bom, como eu tenho 12 elementos, eu tenho 12 caixotes, então essa média ela vai ser dividida por 12. Tenho aqui, né, uma, uma equaçãozinha. Bom, eu vou colocar esse 12 para o lado de lá, só para ficar linearzinho. Deixar aqui como média. 12 vezes média, igual a caixote 1, mais caixote 2, mais reticências, mais caixote 12. Vou deixar assim minha questão. Próximo passo, né, é fazer o segundo momento. Como é o segundo momento? O que aconteceu aqui? Que a questão me diz. Eu peguei um desses caixotes, retirei ele, então vou colocar aqui, escolhi o caixote 1, vou retirar ele daqui dessa média e vou inserir um novo caixote que eu sei que ele tem um peso de 17 quilos. Então, eu vou ter uma nova média aqui. E essa média, a questão me diz que é 2 quilos a menos que a média anterior. Ou seja, a média nova é o quê? É a média antiga menos 2 quilos. Isso vai ser igual a quem? Como eu retirei um dos caixotes, né? Coloquei um novo de 17 quilos.
Eu já sei aqui que um dos pesos é 17. E, gente, só para a gente não ter que ficar escrevendo toda hora isso daqui, vocês concordam comigo? A questão está pedindo aqui o peso do caixote que foi retirado, né? Que a gente está chamando aqui de caixote 1. Ela quer saber o peso desse caixote. Então, nem eu vou descobrir quem é o peso de cada um dos outros 11 caixotes e nem a questão quer que eu descubra. Então, essa soma aqui do caixote 2, caixote 3, até o caixote 12, eu vou chamar aqui, só para facilitar nossa escrita mesmo, de somatório. Isso daqui é uma tentativa de escrever o sigma, é o somatório do peso desses 11 caixotes. Vou escrever aqui somatório de C. Só colocar aqui, para a gente não esquecer nas anotações, que isso é o quê? É C2, mais C3, mais reticências, até o C12. Pronto. Então, aqui, né, na minha nova conta, eu tenho 17 quilos do novo caixote, mais todos os outros pesos dos outros caixotes, que eu estou chamando aqui de somatório de C. Somatório de C. Tudo isso dividido por 12 elementos. Eu ainda tenho 12 elementos. Eu retirei um caixote, mas eu coloquei novamente outro caixote. Então, a quantidade de caixotes continua sendo 12. Também a média continua sendo aqui 12. Bom, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra equação. Vou passar esse 12 que ele estava dividindo, vou passar ele para lá multiplicando. Como a gente está trabalhando aqui com dois termos, eu tenho média menos 2. Ou seja, eu tenho ali um sinal, seja ele de adição ou de subtração. Se eu tenho um sinal separando duas coisas, eu tenho dois termos. Então, se eu tenho dois termos, eu tenho que usar o parêntese para eu não me confundir na hora de fazer a questão. Então, eu vou colocar aqui em parêntese média menos 2 vezes esse 12 aqui, que eu passei para lá multiplicando, que ele estava dividindo do outro lado. Mais 17 quilos, mais o somatório dos outros caixotes, que eu não sei quem são. Bom, fazendo aqui, usando a nossa propriedade de multiplicação, nossa propriedade distributiva, comumente chamada de chuveirinho, vou fazer aqui. A média vezes 12, 12 vezes média. Eu poderia ter abreviado isso, né, para ficar menos escrita, mas, enfim, vou deixar só média mesmo. E menos 2 vezes 12 vai ser um número negativo, né? Porque menos vezes mais é menos. E 2 vezes 2 é 24. Continua aqui com o meu sinal de igualdade, mais 17, mais somatório dos outros caixotes. Vocês conseguem aqui perceber comigo que um dos termos dessa equação nova, da equação do segundo momento, a gente já tem essa informação tirada da primeira equação? Eu tenho aqui 12 média e 12 média. 12 vezes média, né? Se eu já tenho aqui essa informação separada, então tudo que for 12 vezes média na outra equação, eu posso simplesmente substituir pela igualdade. Ou seja, isso daqui, né, vai ser C1 mais somatório de C, né? Eu combinei com vocês que a gente não ia usar mais isso. A gente ia usar somatório de C. Então, é isso que a gente vai fazer. Como aqui eu tenho 12 média, eu faço o quê? Eu tenho aqui C1, então eu coloco C1, mais o somatório de C.
menos 24 igual a 17 mais somatório de C. O que eu quero descobrir, gente, o que a questão está me pedindo é justamente o valor de C1. Então, é uma variável que eu já tenho ali na minha equação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar essa minha variável, porque é o que eu quero descobrir. Como que eu isolo ela? Passo tudo que tiver do lado dela para o outro lado. Então, eu tenho o que do lado dela? Tem o somatório de C. Se ele está positivo, ele fica negativo. O menos 24, ele passa para o lado de lá positivo. Do outro lado, eu já tinha 17. E eu já tinha também mais somatório de C. Galera, vocês percebem aqui que eu tenho mais C, mais somatório de C, menos somatório de C. Bom, x menos x, a gente sabe que é zero, né? Então, somatório de C menos somatório de C vai ser zero também. Então, a gente nem precisa continuar escrevendo isso. Essa soma vai ser igual a zero. Já 24 mais 17, 4 mais 7 é 11. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Então, acabei de descobrir aqui, gente, o valor do caixote que havia sido retirado. Ele pesa 41 quilos. E isso está na alternativa E. Terminamos nossa questão. Usando, né, conceitos de média e usando também formas confortáveis a gente mudar os números ali para que eles fiquem do jeito que a gente tem na outra equação. Daria para fazer sem eu colocar o 12 para lá, multiplicando, só que ia ficar mais complicado. Por isso que a gente tem que ter, né, esse raciocínio, deixa eu ver, essa lógica, pensar adiante para ver o que pode me ajudar a fazer minha conta mais rápida. Ficou alguma dúvida dessa questão, gente? Como vocês viram, é uma questão de estatística também, mas totalmente diferente da outra. Na questão do que fazer. Eu não fiquei com dúvida, não, mas ela é bem chatinha, né, Thalita? É chata. É chata, Bem, é chata. você tem que ter muito manejo para gravar Sim. tudo, né? Mas é uma questão muito boa. É isso. A gente tem que, né, saber fazer, trabalhar o momento antes e o momento depois. Então, né, a gente tinha aqui 2 momentos e depois é só aritmética. Por exemplo, aqui, né, eu não precisava fazer essas multiplicações, mas me ajudou depois a identificar. Mas se eu não tivesse identificado, eu ia conseguir fazer a questão da mesma forma, só que ia usar bem mais linhas. E ia usar também Entendi. fração, ia ter que ficar, né, dividindo coisa, multiplicando coisa. Só passos a mais que a gente ia fazer, se a gente não pensasse nisso. Mas sabendo, né, da fórmula de média e sabendo que existem 2 momentos, a gente tem que interpretar isso, o que que é a questão, o que está acontecendo na questão. Então, eu sabia aqui que um dos caixotes, né, foi retirado, então eu tenho que fazer essa retirada dele e representar o novo de uma forma que eu entenda na hora de fazer meus cálculos. Então, como são 12 caixotes, né? Eu não vou ficar escrevendo aqui caixote 1, caixote 2, caixote 3, enfim. Esse tipo de coisa que vai facilitar a gente não confundir mais ainda na hora de fazer a questão. Bom, eu vou passar para a próxima então, se não tem mais dúvidas dessa questão. E se houver depois também, na hora que vocês forem resolver em casa, porque vocês têm que resolver em casa sozinhos, saber se realmente houve a fixação do assunto. E aí, se houver alguma dúvida, eu tiro de vocês. Próxima questão é outra coisa que talvez caia na prova, né? Porque talvez, né,
não é porque está no edital que vai cair, mas normalmente cai, né? Esses são assuntos recorrentes que essa banca ela cobra, mesmo colocando o edital com X assuntos, ela vai cobrar esses assuntos sempre. Então, bora lá. A Agripino fará um depósito único em uma aplicação que remunera mensalmente o valor acumulado em conta, a taxa de juros nominal de 6% ao ano. Sua intenção é que seja possível fazer saques mensais de 1.250 para sempre. Vida boa. Sob essas condições, o valor mínimo de tal depósito deve ser. Bom, para a gente resolver essa questão, a gente tem que interpretar a situação, né? Interpretar esse problema. O que está acontecendo aqui? Agripino, um nome muito comum, ele quer, vamos dizer assim, aqui fala uma aplicação, mas eu vou colocar, sei lá, na poupança. Ele quer colocar um certo dinheiro na poupança, que quando a gente está trabalhando de juros, a gente chama esse dinheiro de capital, o dinheiro investido a gente chama de capital. Então, ele quer saber qual capital ele precisa colocar nessa poupança para que ela retorne para ele os juros de 1.250, né? Esses juros positivos para ele todo mês, certo? Então, como é uma questão de juros, e juros simples, né? A gente está trabalhando com juros simples, eu vou usar a fórmula de juros. Juros é igual a C vezes I vezes T. Por quê? Porque, lendo essa questão, eu percebo que eu tenho todos os elementos e me sobra a incógnita, que é justamente o que eu quero descobrir. Eu quero descobrir quanto de capital preciso descobrir. Ficou redundante, mas enfim. Bora lá. Os juros, né, como eu falei para vocês, vai ser esse 1.250. Ele quer que isso retorne para ele. Esse vai ser o valor após a taxa, né? A gente quer receber esse valor. Então, a gente substitui aqui, né, nos juros. 1.250. O capital é justamente o que eu quero descobrir. Não sei ainda. Essezinho, ele representa a taxa de juros. Ele me diz aqui que a taxa de juros é de 6% ao ano. Eu vou escrever aqui 6? Não, eu vou escrever justamente 6%. Eu poderia, inclusive, escrever 0,06. Só que eu, para fazer minhas contas, eu prefiro usar em fração. Então, o que eu vou fazer? Vou escrever do jeito que eu falo. 6%. Essa é a minha taxa, essa é a minha taxa de juros. E o T é o tempo, né? Só que a gente tem um probleminha aqui. Qual o problema? A minha taxa de juros, a taxa que ele me deu aqui, é uma taxa anual. Então, esse 6%, ele vai ser dado no total, né, de 12 meses. Só que eu não quero que 1.250 seja o valor que eu arrecade em um ano inteiro. Eu quero que esse valor eu arrecade em apenas um mês. Então, eu preciso colocar esse tempo aqui, transformar, saber o quanto de ano equivale a um mês. E para isso a gente vai usar uma simples regra de 3. Fazendo como? Se um ano a gente tem 12 meses, eu quero saber a minha taxa, né? A minha taxa não, o meu tempo, quanto equivale um mês em ano. Então, eu coloco um xizinho aqui. Algo que eu gosto, que eu estou trabalhando com vocês, né, já há algumas aulas, em regra de 3, é a gente perceber padrões para fazer a nossa regra de 3 ficar mais rápida. Como eu faço isso? Eu percebo aqui um padrão, nem sempre é possível, mas, né, vocês conseguem perceber quando é possível. Por exemplo, 12 e 1. Para esse 12
ter chegado a esse 1, vocês concordam comigo que houve uma divisão por 12? 12 dividido por 12 é 1. Então, daqui para cá, essa coluna houve uma divisão por 12. Se eu perceber esse padrão, eu posso replicar ele na minha outra coluna. Então, nessa coluna aqui também, é só eu dividir por 12, que eu vou descobrir quem é o meu x. X vai ser, então, o 1, né? 1 ano, dividido por 12. Descobrir quanto equivale um mês em ano para mim. Agora eu já posso colocar no meu tempo. Outra forma da gente fazer também essa questão, gente, seria, por exemplo, ao invés de eu transformar esse tempo para ano, eu colocar esse tempo já um mês, né? Aí eu colocaria lá 1, porém, a minha taxa de juros, eu transformar ela de 6% ao ano em uma porcentagem ao mês. E ia fazer exatamente a mesma coisa. Ia acabar sendo 6 dividido por 12, né? Eu ia dividir essa taxa em todos os 12 meses, né? Ia distribuir cada mês de forma igual. Iria dar 0,5% ao mês. Poderia ter feito assim também. Então, já tem duas formas aqui de vocês transformarem. Mas é importante o quê? Eu só consigo efetuar essa conta se tanto a taxa quanto o tempo estiverem na mesma medida, vamos dizer, na mesma medida de tempo. Então, eu não posso trabalhar a taxa ao ano e o tempo em dias. Isso não vai funcionar. A conta vai sair errada. Então, a gente descobriu aqui que o x, né, o meu tempo, é 1/12 de ano. Pronto. Aqui eu já consigo simplificar. Consigo simplificar o quê? Eu sei que o 6 e que o 12 são divisíveis por 6. Então, eu divido aqui por 6 e divido aqui por 6. Bora reescrever isso? Vai ficar 1.250 igual a C vezes 6 dividido por 6, 1, sobre o 100, né? E 12 dividido por 6 é 2, vezes 2. Se eu quero descobrir quem é meu capital, eu preciso isolar a minha letrinha C ali. Então, se o 100 vezes 2, que é 200, está dividindo, eu passo para ela multiplicando. Então, 1.250 vezes 100 vezes 2. Bom, quando a gente tem uma multiplicação, né, com vários zeros assim, é sábio da gente fazer o quê? A gente guarda esses zeros daqui para adicionar depois, porque é uma multiplicação, né? Se eu multiplico, sei lá, o número 5 por 10, é só eu conservar o número 5 e adicionar um zero. Então, é a mesma coisa que eu vou fazer depois. Então, o que eu faço? Eu multiplico primeiro só o 125 vezes esse 2. 125 vezes 2 é 250. Agora, os zeros que eu não considerei na minha conta, eu só adiciono. Então, tem aqui 0, 0, 0. 3 zeros, né? Pronto. O capital que ele precisa investir para ter todo mês na conta ali dele 1.250 é 250 mil. Então, bora começar a fazer nossa caixinha, juntar 250 mil para a gente ganhar dinheiro de graça todo mês. Letra C, então, gente. A resposta correta. Ficou alguma dúvida dessa questão? A gente usou aqui essa fórmula de juros, né? Porque é algo que a gente tem que saber para ir para a prova, tanto de juros simples quanto de composto.
A gente tem que estar sempre em mente essas fórmulas e elas sempre vão facilitar. Porque se eu não tivesse essa fórmula aqui, eu teria que quebrar bastante aqui a cabeça para decifrar o que é multiplicar por quem, entende? Até descobrir qual o capital que eu precisaria investir. Agripino, né? Precisaria investir. Alguma dúvida? De boa. Aí, foi de boa. De boas? Galera, essa foi a última questão da nossa lista da aula de hoje. Até a próxima aula. Como disse para vocês, façam, por favor, as questões em casa para fixar o assunto. E qualquer coisa podem me chamar no WhatsApp. Boa noite para vocês, bom São João. Para Como você muito, também, Thalita. Boa tomei noite. muito licor. Obrigado. Boa noite. Para Tchau. todos. Tchau, tchau. Vou parar aqui a gravação.